Olá, eu sou o Luiz Rezende, bem-vindo ao meu canal e hoje nós precisamos conversar sobre democracia, sobre a importância da democracia, a democracia direta na prática e como alguns atos que nós temos no dia a dia, mesmo inconscientes, colaboram ou não com a democracia ela ser reafirmada e mais do que isso, a gente praticar a democracia. Esse tema, ele não é à toa que eu estou gravando, né? Faz 2 anos que aconteceu aquela bizarrice em Brasília, com a invasão e depredação de prédios públicos, e que a gente descobriu recentemente pela Polícia Federal, uma instituição séria que tem delegados e agentes que foram meus alunos, que eu respeito muito, que era algo muito maior do que a primeira impressão, uma bizarrice de aventureiros. Na verdade, era um plano arquitetado e estruturado em texto para matar, chacinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, ministro do Supremo. Mas vamos falar sobre democracia, que precisa ser reafirmada por conta disso. O Brasil ele tem um problema com a democracia, né? Primeiro que nós vivemos até o fim do Império, primeiro Império, período regencial, o segundo Império, a negação da democracia. Ela já nascia como conceito na Europa, mas e que vinha, né, da democracia grega, mas no Brasil nós sempre tivemos uma relação meio litigiosa com a democracia. E depois, mesmo na fase republicana, nós tivemos a ditadura Vargas, tivemos o sanguinário regime militar, do qual meu pai foi vítima, preso, porque participava da Juventude Operária Católica. E nós tivemos os recentes casos de tentativa de golpe, onde você arquiteta com pessoas do alto escalão do Exército Brasileiro, com, segundo a Polícia Federal, entendimento e anuência do ex-presidente da República, de tomar o poder à força contra o voto popular. Então temos que reafirmar a democracia. Mas eu não quero, nesse vídeo, falar da democracia como conceito político. A democracia ela tem que estar presente, a democracia ela tem que ser um livre exercício do poder, com o povo escolhendo seus representantes, com total liberdade para transições de poder, né? E aí, do ponto de vista político-partidário, esse debate não é o mais importante nesse momento, nesse vídeo. Você tem um conceito de democracia americana que é completamente diferente do nosso, falando de política partidária, em que um candidato mais votado pode não ser o eleito, como aconteceu várias vezes, mais recentemente, com a Hillary Clinton contra o Trump no seu primeiro mandato. A Hillary teve 3 milhões de votos a mais, o Trump, portanto, 3 milhões de votos a menos, mas foi eleito presidente por conta do sistema lá de votação indireta por delegados. Eu quero falar de outra coisa, eu quero falar do exercício da democracia, e isso me preocupa muito. Eu tenho 49 anos de idade, nasci em 75, isso aqui é uma homenagem ao ano que meus pais se conheceram, e eu sempre fui um agente político, né? Então eu fui pro Fora Collor, os primeiros momentos ali que eu comecei a participar de manifestações, fui pra rua com cara pintada para derrubar o presidente, e depois eu comecei a ser militante, militei em Grêmio Estudantil, fui diretor executivo da União Estadual dos Estudantes, o sindicato estadual em São Paulo dos estudantes universitários. Depois eu fui diretor de faculdades públicas da União Nacional dos Estudantes, fomentando greve, enfim, né, negociação por direitos dos estudantes, qualidade do ensino na União Nacional dos Estudantes. Depois, como servidor público, eu fui dirigente sindical do Sindicep, com muito orgulho, um sindicato da base da Central Única dos Trabalhadores. Então, eu sempre militei. Eu sempre discuti política. Eu sempre discuti com contraditório, com pessoas que pensavam diferente de mim. Mas, sinceramente, eu nunca vi um momento tão ruim, tão nefasto, tão difícil para discutir democracia e para exercício da democracia. As pessoas elas se embandeiraram de esquerda e direita, petista, bolsonarista, lacrador, que é uma palavra bizarra, não tem nada a ver com origem política e gado, e não debatem, não fazem o bom debate, a boa resenha política, com respeito ao contraditório, sem nenhuma caracterização pessoal, contrapondo as ideias no limite daquilo que é aceitável de forma humanitária e civilizatória. Então não tem debate com fascista,
não tem debate com nazista, não tem debate com quem defende extermínio. É uma questão humanitária. Agora, dentro do que a gente entende como um debate civilizatório de ideias, a pessoa pode ser conservadora, a pessoa pode ser progressista, a pessoa pode ser capitalista defendendo a iniciativa privada, ocupando todos os espaços e minimizando totalmente o serviço público. Ou a pessoa pode entender que o Estado tem que ter uma presença forte e garantir direitos fundamentais que não pode ficar na mão de interesses privados. O bom debate é democrático. O bom debate é salutar. Se embandeirar é covardia. Ah, o seu comunista. Ah, o seu bolsonarista. Vamos debater. Vamos colocar as ideias na mesa. Eu dou aula para concurso público. Eu trabalho nessa área há muitos anos. Daqui a pouquinho vou fazer 20 anos. E tem aluno que é de direita e que, portanto, defende a privatização daquilo que não é serviço essencial e presta concurso. É uma contradição pessoal, ele tem todo o direito de prestar, mas tem que debater, tem que conversar, tem que discutir, e isso pouco tem se feito. Eu nunca vi, eu não sei se por conta do debate superficial de redes sociais, eu não sei se é por conta do ódio destilador das pessoas que se ocultam por contas fake, eu não sei se o não ter ódios nos olhos no debate político, por falta mesmo de repertório. Eu, sinceramente, nunca vi um debate tão raso como hoje na política, em que as pessoas se embandeiram e não debatem. Isto é democracia. Então, a democracia, inclusive, é o exercício do contraditório. Então, nos 2 anos do 8 de janeiro, o que se tornou o dia pela democracia, com justa razão, vai ter a hiato, né, pela democracia, nós temos que lembrar que a democracia está na macropolítica, na política partidária, na eleição dos nossos representantes e o respeito ao voto, mas particularmente no nosso exercício diário, respeito e tolerância ao contraditório, debate de ideias, sem imposição, sem ofensa, sem carimbo. A minoria da população brasileira e mundial, historicamente, é vanguarda, é militante, tem uma posição ideológica afirmada. A maioria do povo está ali para ser convencido, porque foi a maioria do povo que votou no Bolsonaro e depois votou no Lula. Foi a maioria do povo que mudou de posição em algum momento, um percentual da população. Então tem que debater, tem que discutir, fazer o bom debate político. E é esse o recado que eu deixo à democracia. Eu tenho um lado. Eu sou de esquerda. Eu acredito que nós precisamos ter um lado. Mas se a pessoa não tiver um lado, tudo bem. Então o bom debate, o debate fraterno, ele tem que acontecer. E sobre o 8 de janeiro, que faz 2 anos agora, apura-se. A Polícia Federal, a Justiça, precisam apurar e sem anistia aqueles que, em primeiro lugar, organizaram ali um planejamento de assassinato, depredaram prédios públicos e não aceitaram o voto popular. A esses, anistia zero. No nosso dia a dia, debate com respeito ao contraditório e o bom debate político. O que eu nunca vi sendo tão pouco feito. Se inscreve no canal, dá uma força. Isso aqui é um exercício. Esse canal não tem intenção nenhuma a não ser um exercício cotidiano para você de falar de coisas que eu quero falar aí no Conjuntura, Cultura, Política. Vídeo todo sábado, toda terça e toda quinta. Me esforçarei para tê-los. Um abraço.